Pode ir. Ó, estamos ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive no Brasil, para que a gente possa trabalhar melhor, viver melhor, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Leonardo, jornalista, que vai estar conosco nessa conversa. Você já o conhece, ele vai ser apresentado com mais detalhes pela Eleonora, que vai fazer a primeira pergunta. Antes, porém, eu queria te convidar para participar dessa conversa, não só mandando seus comentários, perguntas, enfim, mas levando mais longe as reflexões, as informações que o Leonardo, que todo mundo chama de Sakamoto, vai trazer aqui para a gente. Então, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais essa entrevista e saiba que esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, e todo o trabalho dos Tutas está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Sakamoto, muito obrigada por você estar aqui hoje. A gente convidou o Sakamoto para falar desse livro. Hoje é primeiro primeiro falar um pouquinho, acho que todo mundo conhece, né? Jornalista, doutor em ciência política pela USP, professor de jornalismo na PUC, diretor do Repórter Brasil, conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão, enfim, colunista do UOL e outras tantas atividades. E a gente convidou o Sakamoto para vir aqui falar para a gente sobre esse livro que está saindo, o Rodolfo vai mostrar aqui, que é, deixa eu botar aqui o livro, Escravidão Contemporânea, que é uma coletânea, né, de vários autores sobre a escravidão contemporânea, com uma abertura, texto do próprio Leonardo, a gente vai conversar com ele sobre isso. Mas antes, a gente queria falar sobre esse fato de hoje de manhã, que está todo mundo enfim, furioso, eu estou furiosa, estupefato, novo ataque abjeto, né, do Bolsonaro contra a Patrícia Campos Melo, contra a imprensa, contra a liberdade de imprensa, contra a democracia, contra tudo que existe, deve existir no Estado de Direito. Eu queria ouvir você, Sakamoto, sobre essa questão, como jornalista, professor da PUC, o que passa na cabeça de alguém atacar a Patrícia, né, e o que os jornalistas deveriam fazer. Não sei se o Rodolfo pode falar alguma coisa sobre esse ataque, mas ele falou hoje de manhã, ele vem dando bananas para os jornalistas, e ele falou de novo, fez insinuações de caráter sexual contra, insultos, né, de caráter sexual contra a Patrícia Campos Melo, e a gente está aqui muito indignado com tudo isso. Queria saber a sua visão desse caso. Bem, primeiro, obrigado, eu quero agradecer o convite, desculpa pelo atraso, e dizer que eu estou muito feliz batendo aqui um papo com vocês hoje, apesar das circunstâncias da data de hoje, né? Acho que para quem não está por dentro do que aconteceu, a Patrícia Campos Melo, que é repórter da Folha de São Paulo, que é repórter especial, a especialidade dela, inclusive, a cobertura dela de política internacional, cobriu guerras, cobriu ebola na África, foi, acho que, a única jornalista, uma das únicas jornalistas do mundo que foi lá para dentro da área afetada para falar o que estava acontecendo com a população, e multipremiada. E ela tinha ficado em 2018 a cargo de uma reportagem para mostrar como empresários haviam contratado empresas para dispar em massa de mensagens no WhatsApp de modo a beneficiar candidaturas políticas. Né? Isso foi adotado pela candidatura que beneficiou o presidente Jair Bolsonaro. Também descobriram que depois parte delas beneficiou Fernando Haddad, beneficiou outros candidatos. Só que o que aconteceu é que, na época, o único jornalista que sofreu, quer dizer, que recebeu todo o impacto, toda a pancada, todo o ódio, em 2018, foi a Patrícia. A Patrícia personificou o ódio e insatisfação por parte dos seguidores e por parte dos próprios aliados do Bolsonaro, que vieram para cima de uma forma muito violenta naquele momento, com ameaças de morte, tudo isso mais. Isso voltou agora recentemente, quando Hans River, do Nascimento, um empregado de uma das empresas que disparava informação em massa, que tinha sido fonte de uma das matérias. Mentiras em massa. Exatamente, né? Informações, boatos, desinformação, né?
em massa, ele foi depor na CPMI, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News. Ele tinha sido fonte da matéria da Patrícia, e ele mentiu que não disse nada daquilo, mentiu que o jornal enganou ele, e mentiu dizendo que a Patrícia tinha tentado oferecer sexo em torno de informação. Logo depois, todo mundo indignado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro reverberou a declaração do Hans River, né, bombando isso e dando um sinal para que toda a milícia digital, seja ela real, seja ela robótica, ciborgue, essas coisas, viessem para cima da Patrícia. E ela sofreu um dos maiores linchamentos da história recente da imprensa. E o pior dos linchamentos, porque não foi só um linchamento acusando a honestidade, ou o caráter, ou a correção da matéria, foi um linchamento por conta dela ser mulher e um linchamento de cunho sexual. Né? E aí circularam milhões de memes pelas redes, ela virou trend topic, isso foi um absurdo completo. E agora, uma semana inteira depois do ocorrido, depois que os deputados se pronunciaram, que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que era um absurdo, que pessoas que inclusive são do campo mais, são seguidos pelo campo conservador, como o próprio Datena, veio, também espinafrou o cara online. Agora o próprio presidente da República vem e repete a mesma coisa. Diz que ela queria um furo, na verdade ela queria dar o furo dela. Olha que coisa absurda em troca da reportagem. É um trocadilho, porque para quem não sabe, furo jornalístico é aquela informação que o jornalista consegue que ninguém mais tem, ele consegue antes de todo mundo. Então, novamente o presidente da República Federativa do Brasil, que tem que ser presidente de todos, ele utiliza o cargo para atacar, para difamar, para cometer um crime. Cometeu um crime? Cometeu um crime, porque é o seguinte, inclusive a Patrícia e a Folha divulgaram, logo depois daquela declaração, já que a fonte simplesmente resolveu atacar o jornalista, quebrou o sigilo de fonte, eles divulgaram as informações. E entre elas, troca de mensagem que mostra o tal do Hans River cantando a Patrícia, dando em cima dela, e ela educadamente em silêncio. Né? Então o que acontece? Ou seja, o presidente ele reforça uma coisa que é mentirosa, que não aconteceu, ou seja, ele difama a honra da Patrícia, é crime previsto no Código Penal. Agora, se as instituições estivessem funcionando normalmente no Brasil, como gostam de dizer muitos operadores do mercado, da economia, tudo, o que aconteceria neste momento? A Procuradoria-Geral da República moveria uma ação contra o presidente, essa ação seria julgada na Câmara dos Deputados, que autorizaria o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente por conta desse crime. Da mesma forma, se tivesse funcionando, talvez houvesse até um pedido de impeachment que prosperasse. Aí você fala, mas isso é o suficiente? É claro que é um fato, e é um fato concreto. É o presidente mentindo sobre uma jornalista, atacando ela, levando a população a atacar a Patrícia fisicamente, psicologicamente, usando uma mentira de cunho sexual que afeta, portanto, você afeta não só a imprensa, mas você afeta todas as mulheres também junto. Né? E ele não tem problema nenhum. Isso numa democracia consolidada, numa democracia estável, isso aconteceria por quê? Porque os outros poderes da República que fazem freios e contrapesos a poder executivo agiriam, mas não vai acontecer. Talvez você está dizendo que as instituições não estão funcionando. Não estão funcionando normalmente. Mas não estão funcionando normalmente desde o impeachment também, né? Então a gente... existe eleição, existe isso. Existe eleição, existe isso. Só que, para quem estuda ciência política, sabe que não é apenas a alternância de poder. Para você ter alternância de poder de forma de qualidade, você precisa ter um contexto político favorável, saudável, para que os diferentes grupos possam concorrer em pé de igualdade. E, na verdade, isso não acontece. Você está tendo, na verdade, o presidente da República triturando a céu aberto as instituições. Ele engoliu o COAF, engoliu a Receita Federal, engoliu a Polícia Federal, engoliu a Procuradoria-Geral da República, indicando uma pessoa que não estava na lista tríplice. Né? Então, é o seguinte, ele vai engolindo as instituições, ou passando por cima das instituições. A Câmara e o STF freiam aqui e ali. Não vou negar, claro que eles têm freios aqui e ali. Mas esses freios não barram nessa ação limite. Na ação limite ok, e agora? Vamos ver. Não, peraí, vamos conversar. Toffoli bota pano, a outra bota pano, etc e tal.
Né? Aí não dá. O que aconteceu hoje... Desculpa, eu estou meio indignado, mas acho que isso indigna a todos e não é... vocês estão indignados por causa do corporativismo. Não. Acho que se você tem um mínimo de empatia pelo ser humano, se você tem um mínimo de respeito, inclusive, pelo todo o sofrimento que as mulheres sofrem na mão de nós, homens, historicamente, a gente sabe que isso é um absurdo completo. É o presidente simplesmente fazendo um ataque vil a um jornalista de um nível sexual. Sabe? Repito, qualquer democracia consolidada e decente do mundo. Nos Estados Unidos isso não aconteceria. A qualidade da democracia norte-americana já foi melhor no passado. Agora também está no mesmo nível chumbrega que nem a brasileira. Talvez até o melhor, porque lá os freios e contrapesos funcionam melhores do que aqui. Quer dizer, só esse fato de hoje seria justificativa para uma abertura de um processo de impeachment, sem falar em toda a trituração que ele está fazendo. Eu acho que ele quebra decoro, né? Eu acho que existe uma coisa, isso é claro que é muito questionável, porque vão falar, mas aí a pessoa tem liberdade no cargo. Ele tem liberdade no cargo para pronunciar suas opiniões, suas ideias, defender ideologicamente, ele pode defender a diminuição, a desidratação do Estado brasileiro. Eu não gosto disso, mas faz parte. Ele pode defender uma reforma administrativa que quebra a estabilidade do funcionalismo e gera, inclusive, problemas para que as pessoas possam ter acesso a serviços públicos de qualidade. Também discordo disso, mas faz parte. O que ele fez está além daquilo que está dentro das atribuições dele. Ele está utilizando a liberdade de expressão dele como ferramenta de destruição, de ataque, de agressão a uma outra pessoa e à própria imprensa. Há quem diga que ele vem cometendo crimes diuturnamente desde que assumiu a presidência, a começar pelas mentiras que divulga e que são demonstradas aí pelas várias agências de aferição, de checagem de fatos, né, que mostram que no início era uma ou duas casos de falsidade a cada dia, a cada 2 dias, né? E também até pelo uso da presidência em benefício próprio. É o caso lá da perseguição àquele fiscal do IBAMA. Isso. Que emitiu a multa por ele estar, antes de ter sido eleito presidente, pescando em lugar proibido, não? Então, com certeza ele já não é o primeiro crime de responsabilidade, não é a primeira quebra de decoro que ele faz. É que, na minha opinião, é um pacote delas de uma forma tão abjeta, ele junta um ataque à imprensa, ele junta um ataque violento contra uma mulher, ele joga os seguidores para cima de outra pessoa, ele mente, difama. Ele faz isso, é claro, com uma série de objetivos. Ele não é, apesar da pouca empatia dele, da agressividade e da falta de remorso, que pode levar a gente a achar que é um caso de psicopatia grave e deveria ser internado, na verdade ele faz isso dentro de um plano extremamente racional e consciente. Ele faz isso para desviar a atenção, ele faz isso para jogar foco para outros lugares. Você tem o que atualmente? Você tem uma investigação da morte do miliciano, do chefe do escritório do crime, que é um grupo de matadores de aluguel no Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, que era ligada, que a família recebia salário do gabinete do seu filho Flávio Bolsonaro quando deputado estadual, e depois o Adriano, e depois repassava o Adriano, né? Então você tem isso, o Adriano morre em circunstâncias muito mal explicadas, ele está tentando loucamente separar isso. Aí, depois você tem uma sequência super complicada, que é também a própria CPI. A CPI, ela está tentando discutir e desvendar quais são os mecanismos que estavam por trás da eleição de 2018, a tentativa de manipulação do debate público. Isso levou ou não levou à eleição dele? É uma discussão mais longa, mas que houve tentativa de manipulação, houve. Ele também está tentando zerar isso. E, por fim, vamos ser sinceros, a questão mais grave de todas, que é uma questão global, que a economia está derrapando. Está saindo números que em 2019 talvez tenha sido menor o crescimento do que foi em 2018, 2017. Né? O emprego está derrapando. E apesar de empresários ufanistas defenderem aqui e ali que o governo está indo bem, na verdade, vai na periferia de São Paulo e pergunta, vai na periferia dos estados do interior do Nordeste e perguntem para eles o que eles acham, se está dando certo ou não está dando certo a economia, se o desemprego está caindo ou não está na velocidade que deveria. O presidente precisa esconder tudo isso.
No ano passado, ele usou uma Golden Shower no carnaval do ano passado para fazer de conta, para jogar uma grande cortina de fumaça e entreter as pessoas. Agora já está passando um passo seguinte. Ele está difamando uma jornalista usando um ataque sexual para com o mesmo objetivo. Com isso, atacando a imprensa como um todo. Com isso, atacando a imprensa e a liberdade de expressão. A liberdade de expressão para o presidente e para os aliados só vale para eles. Essa é a verdade. Agora, a reação das empresas, dos organismos de jornalismo e mesmo das empresas, não está sendo muito aquém do necessário nesse momento que está sendo tudo esmagado, esfacelado. Não se espera que essas empresas e essas instituições, sejam sindicais, sejam corporativas, se manifestem ou mesmo até boicotem essas entrevistas em que ele dá banana para os jornalistas. Quer dizer, não é uma coisa muito violenta. A mídia não está sendo pouco ativa nesse embate com o Bolsonaro? Você está sendo bondosa. Parte da mídia está sendo diretamente conivente com essa história, né? Conivente com essa história, você pode dizer educada, né? Mas está sendo conivente. Uma parte está sendo conivente, uma parte, inclusive, da mídia, ela está sendo conivente, talvez por interesses econômicos, uma vez que elas estão atrás dos recursos, mas também outra é por conta de interesses ideológicos com relação ao governo, né? E concordar com o governo. Agora, se por um lado está havendo conivência de uma parte da imprensa e silêncio, cegueira deliberada por outra, ou mesmo silêncio com medo por conta de uma terceira, o mesmo não posso dizer dos jornalistas. A maioria esmagadora dos jornalistas de diferentes correntes, de diferentes orientações ideológicas, de diferentes visões, estão saindo em defesa da Patrícia, estão saindo em defesa do jornalismo. Né? Eu citei o Datena, temos uma série de pessoas de diversos campos ideológicos diferentes. É claro que temos pessoas que, mesmo assim, começam a falar ela pediu isso porque ela trabalhou na Folha. Pessoas da esquerda que eu vi isso, que eu falei assim, vocês estão loucos, né? E aí, ou a direita do tipo, ela merece, ela é realmente uma vagabunda. Então, você tem, claro, nos extremos tem gente doida em todo lado. Agora, o grande grosso dos jornalistas, ou seja, a grande maioria, imensa maioria, está saindo em defesa dela. O grande problema também é que é o seguinte, a nossa profissão ela não é organizada. Né? A nossa profissão, inclusive, eu discuto sempre com meus alunos que a gente tem uma dificuldade, o jornalista tem uma dificuldade intrínseca de cobrir greve, porque ele próprio não se vê como trabalhador. Então, ao não se ver como trabalhador, como é que ele vai chegar para um negócio e falar sobre o direito à greve dos petroleiros, dos bancários, dos metroviários, de qualquer categoria? Ele não consegue se ver, ele não consegue ver a si mesmo dentro disso. Ele simplesmente ataca e reclama e fala assim, não, o trânsito está ruim, estão bloqueando o trânsito, essas coisas. Nessas horas, essa falta de visão, essa falta de conscientização, de percepção nossa como categoria, ela cobra seu preço também. É claro que há instituições que o sindicato tem instituições que estão sendo feitas, têm um papel fundamental, importantíssimo nesse processo, que é a Abrage, por exemplo, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que ela está sempre cobrando, está sempre articulando, cobrando das redações, cobrando dos políticos. Agora, é difícil, porque tanto por conta dessa falta de organização prévia, que faz com que, como a gente estava discutindo antes do começo da transmissão, como a gente está discutindo que existem situações em que deveria ter, por exemplo, os jornalistas não deveriam ir mais no quebra-queixo, ou seja, naquela entrevista em pé, improvisada com o presidente na porta da Alvorada. Está sempre uma claque lá, que naturalmente ela é instruída a fazer o contraponto, vaiar, aplaudir, é uma claque de auditória, que nem você assiste, você não fica assistindo, por exemplo, seriado de TV norte-americano, fica com raiva, que às vezes fica aquela risadinha, ou a vaia, é a mesma coisa, é um auditório de TV, é o show do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro sabe disso, sabe que vai repercutir, sabe que vai causar. E o jornalista está lá. O problema é que nas redações deve se pensar, bem, se a gente não mandar alguém vai mandar, e aí vai ter só a posição do presidente e não vai ter a nossa, a gente vai ignorar o presidente, e a presidência da República é algo muito grande para ser ignorado. O problema... Desculpe. Eu estou falando na cabeça deles, eu não estou defendendo, estou sendo advogado do diabo. Eu acho que é bobagem. Eu acho que em algum momento eu tinha que fazer isso, dar as costas pro presidente sair andando, sabe? Alguma coisa assim. Por quê? Para ele sentir. Agora, eu espero que os seguidores dele, a ala mais conservadora dos seguidores, coloquem a mão na cabeça que
não quer pelo lado do respeito ao profissional da imprensa, porque acha jornalista isso, aquilo, mas que mãe e pai gostaria de ter um filho sendo chamado de que faz trabalho, que mente, que rouba, que faz o que for necessário para fazer seu trabalho, assim, inclusive oferecer subterfúgios absurdos. Que presidente gostaria de ver, de que família que gostaria de ver um filho, uma filha sofrendo esse tipo de agressão de um presidente da República? Eu acho que, inclusive, a ala mais conservadora da sociedade brasileira tinha que colocar a mão na cabeça e falar: poxa, foi isso que eu elegi isso? Eu elegi uma pessoa que pode agredir qualquer um, inclusive minha filha ou meu filho? Aquele ponto aí, lembrar que em outros lugares a imprensa faz isso, tem uma reação quando sente a liberdade de expressão atacada. Um caso recente ocorrido na Grã-Bretanha, lá, em que o primeiro-ministro resolveu selecionar quem poderia participar de uma coletiva, e todos os jornalistas, todos os órgãos de imprensa saíram, não aceitaram aquele tipo de pré-seleção, de censura. Então, e até a gente viu, isso repercutiu muito no mundo, repercutiu muito no Brasil, até teve uma coisa meio irônica que o Democracy Now!, um órgão de imprensa nos Estados Unidos, comentando como teve impacto no Brasil, como circulou no Brasil essa notícia aí da reação do jornalista. Circula até talvez por desejo, né? Tipo, psicanaliticamente falando, é aquilo que é não alcançado. Na verdade, você está preenchendo, gozando, desculpa usar o termo chulo, mas gozando pelo outro, né? Exatamente, porque infelizmente por aqui a gente não faz isso. Mas isso é uma coisa de quem não sabe dialogar. Não, quem não está dialogando é aquela pessoa. Eu não estou xingando o presidente, eu não vou lá xingá-lo de volta, agredi-lo. Eu estou falando que ele, com uma situação dessa, precisa ter uma resposta. O problema é que, infelizmente, a gente não tem um espírito de... É salutar e é bom, é saudável, é até bonito de ver essa organização, de como os colegas estão defendendo a Patrícia, de como os colegas estão saindo em defesa. Mas a gente precisa passar para a fase seguinte, que é a prevenção disso. Sabe? Porque o que aconteceu com a Patrícia, por exemplo, já aconteceu com o quê? O presidente já mentiu sobre a Miriam Leitão, que foi torturada na ditadura. E passou em Brancas Nuvens. E passou em Brancas Nuvens. Depois faz a mesma coisa com a Constância Rezende, botando a horda para cima dela por conta falando que ela tinha mentido sobre o filho. E não tinha. Era uma entrevista, era distorcida. Então tem vários jornalistas, sabe? Tipo, jornalistas da Folha cobrindo Brasília. Desculpa, o presidente não em Brasília, mas fora do país, no Texas, também sofrendo agressões do presidente. Ele, inclusive, tem uma estranha mania de atacar jornalistas mulheres. Não que ele não tenha atacado outros homens, né? Mas ele tem um especial gosto de atacar jornalistas mulheres. Talvez seja para se impor, talvez seja para preencher alguma insegurança que ele tenha. Eu acho que o presidente deveria visitar um analista. Uma das coisas que você citou, que é esse tipo de ação dele, além de todas as outras explicações possíveis, aí, inclusive psicoanalíticas, como você comentou, pode ser uma forma de fazer uma cortina de fumaça sobre outros fatos que estejam ocorrendo no país. Você citou várias questões envolvendo diretamente o presidente, mas agora enfim, os petroleiros estão fazendo uma das maiores greves da sua história, e hoje vai ter uma grande manifestação, ou eles planejam uma grande manifestação. Isso também poderia estar na mira do presidente ao criar essa cortina de fumaça? Pode estar sim, os petroleiros e tudo isso mais, todo mundo... existe tanta coisa acontecendo simultaneamente no Brasil, existem tantos ataques simultâneos à dignidade, aos direitos, às liberdades simultâneas no Brasil, que é uma coisa de se ver. Então, tem desde a escala micro, pontual, do caso questões internas, contra a corrupção, Fábio Weingarten, Marcelo Álvaro Antônio, passando por, como eu falei, morte do Adriano, passando por greve, né, passando pela própria CPI, até chegar
a situação econômica do país, que está uma tragédia ainda, né? Então, tem várias razões e várias formas que levam o presidente a querer ficar do jeito que, tipo, querer dominar a agenda da pauta pública. O triste de tudo isso, o desesperador de tudo isso, é que ele está conseguindo. Ele está conseguindo. Eu acho, na verdade, que o Bolsonaro, ele conseguiu, a chegada da extrema-direita no poder no Brasil trouxe uma coisa que é o seguinte: antes, você querendo ou não, isso que muita gente também não, acho que não entende, fica bravo quando eu falo isso, mas querendo ou não, da redemocratização até agora, você discutia os diferentes polos dessa discussão debatiam em torno de uma agenda comum. Eles reconheciam a legitimidade do debate. Eles podiam discordar daquilo, mas eles reconheciam a legitimidade do debate. Então vamos discutir direito ao aborto. Ah, tá. A mulher tem direito ao aborto em caso de malformação do feto, de risco de vida para a mãe, de estupro, né? Mas, então vamos discutir. Vamos ampliar? Não vamos ampliar. Vamos manter. Vamos ampliar, vamos manter outras coisas, tipo direitos que existiam, direito a combate à fome. Você falava assim, não, a gente não tem tanto dinheiro, então dá para fazer um pouquinho. Não, eu quero fazer mais, muito mais. Não, vamos pagar dívida. Mas PT, PSDB, desde o PMDB, você tinha, no que pese todos os erros, falhas e crimes que cada um cometeu, mas eles reconheciam a agenda comum. Quando a extrema-direita chega no poder, ela fala assim, peraí, essa agenda que vocês discutem em torno, eu não reconheço a agenda. Porque o que vocês deixaram da agenda como chamando de conquistas civilizacionais, eu não reconheço isso. Eu quero que a agenda seja reaberta. Eu não quero discutir esta agenda. Eu quero discutir a agenda como um todo. Eu quero que reabra para entrar o que ficou de fora historicamente. Então a gente não está discutindo mais ampliação ou manutenção do direito ao aborto. Estamos discutindo o fim do direito ao aborto. Não estamos discutindo a respeito de aumentar ou não o recurso para combater a fome e a miséria. A gente está discutindo o quê? Tipo, o calote no Bolsa Família, uma fila de 1 milhão de pessoas para receber Bolsa Família. A gente não está falando sobre a questão da Previdência, como melhorar, como tornar possível. Estamos falando de 1 milhão de pessoas na fila da Previdência, sabe, sem receber. Ou seja, a gente reabriu, o presidente não está mais discutindo se a imprensa, pode-se discutir a imprensa deve ser regulada ou não. É uma discussão antiga, o presidente não está discutindo isso. A presidente está discutindo se deve ter imprensa ou não. É isso que a gente chegou. A temática, ela reabriu a discussão a ponto da gente voltar 50 anos. Alguns dizem até mais, século. Ele cumpriu a promessa dele. Ele falou que ia fazer isso e está fazendo. O que a gente não pode falar nunca é que Bolsonaro não cumpre o que promete. Ele foi sincero, as pessoas que não quiseram acreditar. Ele disse que o projeto era destruir. Era destruir para reconstruir, sobre a sua imagem e semelhança. Mas ele falou, ele sempre disse. E as pessoas falam, não, ele está falando bravata, não, ele está exagerando. Eu escrevi um texto em março de 2016 chamado Bolsonaro Presidente e o Futuro da Esquerda, dizendo o que aconteceria se o Bolsonaro fosse presidente, porque naquele momento ele estava se movimentando. E eu falei, esse cara tem chance. Eu fui chamado de louco, de débil. Em 2018, escrevi de novo a mesma coisa. O pessoal me falou assim, 17, escrevi a mesma coisa. O pessoal falou que eu era louco. Quando em 2018 chegou no meio do ano, né, e mesmo sem a facada, mas ele já estava lá onde ele estava, com o Lula preso, sem poder, porque era o grande... Era a única pessoa capaz de derrotar o Lula, o Bolsonaro até no momento, era o Lula solto. Mas ninguém ia deixar o Lula solto depois de tudo que aconteceu. Tipo, é uma questão de... os caras agora vão fazer isso, vão deixar o homem solto? Não vão. E aí o homem ganhou, e aí todo mundo fala, nossa, nós jornalistas não poderíamos esperar isso. Estava de brincadeira, né? A gente estava desenhado, estava escrito, da mesma forma que está escrita a reeleição dele já. Eu acho que por enquanto ele reelege. Desculpa, eu detesto ser cavaleiro de Apocalipse, ficar tocando trombeta negativa assim. Eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas meu feeling é que ele reelege. Porque ele tem ressonância na sociedade, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a economia vai explicar muita coisa. Vamos abrir um pouco, está meio quente. Tá. Eu acho que a economia vai explicar muita coisa. Como assim? Hoje a economia tá ruim, tá que nem a dança do caranha, a dança do siri do pânico andando para o lado, assim. Mas a tendência é aumentar, é melhorar com o tempo, né? Até porque medidas extremamente duras impostas pelo Temer vai gerando efeito no longo prazo positivo. Ninguém nega que gera, a questão só é que deixamos mortos e feridos no meio do caminho. E isso vai crescer, vai estabilizar, a violência vai cair, menos pela ação dele, mas mais pela ação dos estados, o que os estados estão fazendo.
e pela acomodação do próprio crime organizado. Então, o que acontece? Ele vai... É muito raro ele não se reeleger. A única pessoa que... Não, todos os presidentes se reelegeram. Então, é muito difícil ele não se reeleger. Ele precisa só de... Ele vai estar com a máquina na mão, ele vai ter uma máquina de moer carne do lado de fora, né? Eu acho muito difícil. Novamente, acho que a única pessoa que seria capaz seria a pessoa que aglutinasse muito, como o Lula, etc. Agora, não vi ainda uma pessoa que aglutine tanto chegando nesse espaço. E o Bolsonaro, querendo ou não, apesar de ser extremamente violento, agressivo e tudo isso mais, ele é muito esperto do ponto de vista da comunicação popular. A população, as pessoas gostam dele. É o tiozão do pavê. As pessoas gostam daquele tiozão do pavê. Ele é assim mesmo, mas ele é o meu tiozão. Então, eu vejo que ele está com a faca e queijo para se reeleger. Agora, o livro mesmo, vou falando um pouquinho do livro, né, e dessa situação, quer dizer, mostra que, sob Bolsonaro, as coisas estão piorando muito para os trabalhadores, né? E o livro é sobre a escravidão contemporânea, mas a gente vê ali que toda essa derrubada de direitos sem precedentes, né? Nós estamos voltando ao início do século XX, praticamente, em termos de direito, isso tudo acaba desaguando nessa precarização e também na escravidão no limite. Esse ataque, essa demolição de direitos não é um fator que pode prejudicar o Bolsonaro? Você vê isso continuando e se aprofundando? Então, o problema é que também eu vejo se aprofundando, eu concordo contigo, isso é correto, a precarização contínua, constante, afunilada de direitos, não é de direitos, porque o Guedes falou, não é direito, tá? A palavra, e ele nunca responde quando a gente usa esse termo que é proteção social, né, do trabalhador, proteção da qualidade de vida e da segurança do trabalhador. Foram conquistas históricas, eles vai se retirando aqui e ali, via reformas, via fragilizando a fiscalização através das mudanças das normas regulamentadoras, vai se retirando aqui e ali, se caçando aqui e ali. O que acontece com tudo isso? Acontece que, é claro que isso vai fragilizando, vai tornando o trabalhador mais vulnerável. Da mesma forma que, por exemplo, retirar as propostas de emenda constitucional, a 186, 187, 188, a proposta emergencial, a proposta dos fundos, a proposta do Pacto Federativo, que perfazem o Plano Mais Brasil, que o Guedes conseguiu com que os senadores apresentassem, eles reduzem, como eu falei, entrevistei a subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, procuradora federal do Direito do Cidadão, que ela colocou, essas três PECs juntas, elas fragilizam muito o Estado, elas diminuem a capacidade do Estado de atender ao que estava previsto na Constituição de 88, ou seja, qualidade de vida, saúde, moradia, casa, educação, transporte, segurança, fragiliza tudo isso. Fragilizar esse trabalhador significa aumentar a vulnerabilidade, significa fazer com que a vida dele seja mais difícil e que ele acabe tendo que sair da sua cidade natal para procurar um emprego que garanta a dignidade da sua família, uma vez que o Estado não fornece as oportunidades, como acontece no Estado que protege o direito social. Então, o que acontece é que ele vai para o meio procurar emprego em lugares duvidosos e acaba muitas vezes capturado na rede da escravidão. Isso vai aumentar com o Bolsonaro? É difícil falar, porque o aumento da diminuição do trabalho escravo contemporâneo está muito mais relacionado com o processo, com o momento da economia de cada país. Isso é interessante. Quando a economia está aquecida, você tem mais trabalho escravo. Não é o contrário. Por quê? Porque a economia no Brasil não foi assim, né? Foi assim. Você teve pico de crescimento. Porque o que aconteceu? Tanto é que em 2007 chega a 6 mil libertados. Esse ano teve 1.000 e pouco, né? Mas os libertados talvez não sejam um critério, porque depende do desejo do governo de fiscalizar. O número de operações era maior, mas o que acontece é que eu tinha pesquisado esses dados no meu doutorado, foi em 2007, inclusive, que eu fiz, que é sobre trabalho escravo. E aí, na época, a gente viu uma correlação que já era identificada em outros países, de que quando você ativa a economia, você precisa... determinadas atividades periféricas na qual os trabalhadores escravizados são usados, eles acabam sendo também ativadas
para que os trabalhadores possam produzir rápido, a fim de fornecer tanto internamente quanto para a cadeia de produção global. Então, por exemplo, uma coisa que o trabalhador faz muito, o trabalhador libertar toda hora encontrado na Amazônia fazendo isso. Roço de juquira, que é limpeza de pasto, tirar arbusto, tirar toco, essas coisas. Então, o que acontece? Você roça juquira, você vai limpar seu pasto em grande escala quando, tua produção tá pegando. Soja é a mesma coisa. Quando você tem aumento na produtividade de soja, na demanda de soja, você precisa converter pastagem em fazenda de soja. Para converter, você precisa limpar a área também de toco, de raiz, senão a tua máquina colheitadeira de 10 milhões de reais vai para o saco. Então, você precisa contratar turmas e mais turmas. Ou seja, quando tem... muito, dá para entender, quando eu digo crescimento, eu generalizei, é que quando você vai ter crescimento em determinadas cadeias produtivas, você vai ter o trabalho escravo aumentando nessas cadeias, porque quando você tem demanda por soja, você tem mais trabalho escravo na soja, porque o sistema gira rápido. Quando você tem mais demanda por carne, o sistema gira rápido na carne. Quando você tem mais demanda por madeira, por frutas, por carvão, você vai tendo mais demanda. Quando o sistema, por exemplo, quando o Polo Carajás entrou em crise, que produz ferro-gusa, aço, a partir dos minérios da Vale e com carvão vegetal, diminuiu o número de resgatados no trabalho escravo para a produção de carvão, porque não precisava mais de carvão. Né? Então você reduz junto. Então é engraçado, a curva vai vindo com cada setor econômico subindo e descendo. Isso, é claro, influencia bastante. Isso responde totalmente? Não. O que dá para a gente dizer é o seguinte: mantendo o devido fluxo e devido ritmo de redução de direitos, de fragilização da fiscalização, é claro que vai ser mais difícil para os trabalhadores, dá para dizer que vai ser mais difícil para os trabalhadores do Brasil terem seus direitos garantidos. Dentre eles, os trabalhadores escravizados. Não dá para exatamente falar que vai aumentar ou diminuir. Agora, tem uma coisa de longo prazo. Eu fiz uma pesquisa com a Universidade de Manchester em 2010, no final de 2010, uma pesquisa interessantíssima que a gente conseguiu dados que fez a colocação mostrando que trabalho infantil gera trabalho escravo. A pessoa que trabalhou quando criança, a chance dela ser escravizada quando adulta é muito maior. Se ela trabalhou quando criança, ela não estava estudando. Se ela estava estudando, ela não cria... exatamente. E aí ela não estava gerando perspectiva para si mesma. E aí você vai pegar muitos trabalhadores libertados, a maioria ou é iletrada ou é analfabeta funcional, estudou até o 4º ano, mas não sabe usar a língua. Isso significa que ele vai perguntar por quê? Trabalhando, acompanhando o pai que estava trabalhando. Então, infelizmente, trabalho infantil é hereditário no Brasil e trabalho escravo também, na verdade. Agora, eu imagino que haja uma função em relação ao trabalho infantil da falta ou existência de ação regulatória do Estado, regulatória e fiscalizatória do Estado. Sim, para ambos, para trabalho escravo e para trabalho infantil, a fiscalização é fundamental. É que você tem que, no trabalho escravo, você combate, por exemplo, um tripé, que é ganância, pobreza e impunidade. Você precisa combater esse tripé para combater o trabalho escravo. A gente combate a impunidade processando, libertando, você garante o combate à ganância, ou seja, o lucro fácil através da superexploração do trabalhador, impondo prejuízo para quem obtém lucro, gerando bloqueio, perdendo investimento. Só que aí você tem, esse triângulo vale também para o trabalho infantil. É a mesma coisa, você tem impunidade, você precisa punir quem está utilizando, com a diferença que a punição, ela tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está a criança trabalhando junto com a família, porque a família está passando necessidade. Você vai fazer o quê? Vai jogar a criança para o conselho tutelar? Vai tirar a criança e botar no abrigo? Vai desagregar mais a família ainda? É muito complicado. E trabalho infantil rural, por exemplo, uma coisa é a criança ajudar na família a buscar ovo, tirar leite, na sua própria sobrevivência, em coisas que não mexam com a atividade escolar e a atividade da brincadeira da criança para o desenvolvimento dela. A outra coisa é você inserir a criança no processo produtivo da casa, obrigando a criança a fazer o quê? Você vai trabalhar, você vai colher fumo para me ajudar, ou seja, se intoxicando com fumo, você vai ajudar a abater gado e abater frango, como a gente já viu em vários lugares do Brasil, né? Crianças abatendo animais no dia a dia. Então o que acontece? Isso entrou no sistema produtivo para garantir a sobrevivência da família, aí você tem um erro. Agora, tirando isso, esse triângulo, esse tripé,
ganância, pobreza, ele é completado, tanto para o trabalho escravo quanto para o trabalho infantil, ele é completado pela pobreza. E aí que está o grande ponto dessa história. Para resolver essa história, você precisa combater pobreza, tanto de criança quanto de adulto. Só que a pobreza no Brasil, infelizmente, ela é percebida como falta de dinheiro. Quem é pobre? Quem não tem dinheiro. E isso é um equívoco. Se você chegar, por exemplo, na França ou em outro país social-democrata na Europa, você vai ver que tem uma social-democracia, o socialismo europeu, você vai ver que o Estado garante educação, saúde, transporte subsidiado, moradia subsidiada, alimentação subsidiada, ou pelo menos um custo bem maior para a pessoa sobreviver, se for necessário. Ou seja, como diria o professor Amartya Sen, você está garantindo oportunidades para a pessoa poder se desenvolver. O que acontece no Brasil é que pobreza é renda, e a pessoa pobre tem que conseguir dinheiro, só que aí se esquece de garantir que a cidade da pessoa, que o município, que o bairro da pessoa tenha qualidade de vida estrutural. Educação, saúde, moradia, transporte, lazer, cultura. E a criança também não tem. Então o que acontece? No final das contas, a mesma coisa que segura o trabalho infantil, segura o trabalho escravo. A gente avançou muito com Bolsa Família, por exemplo. A gente avançou muito com o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Bolsa Escola e tantos outros programas. Mas a gente não conseguiu ainda dar o salto. Tem criança de primeira e segunda divisão no Brasil ainda. Então, agora só falando do trabalho infantil, por que o trabalho infantil é ruim? O trabalho infantil é ruim para a criança, ele é ruim para a sociedade. Lembro que ao longo desse governo que já está, foram feitas várias declarações, pelo menos, no sentido de reduzir a idade mínima para o trabalho. Existem projetos para reduzir, beneficiando, achando bom que a criança trabalhe. Então, o trabalho infantil ele afeta o desenvolvimento da criança. Aí a pessoa vai falar, mas eu trabalhei quando criança e formei caráter. Eu fico muito feliz que você ache isso, fico muito feliz que você tenha vivido essa experiência, que você ache que sua vida melhorou. Mas eu acho que é importante que as pessoas saibam que aquilo pela qual elas passaram, os seus filhos e os filhos dos outros não precisam passar. Né? Que trabalho infantil não precisa ser hereditário. Né? Agora, o mais interessante é que as pessoas que falam isso e têm dinheiro, elas acham que o filho dos outros tem que trabalhar para não ficar vagabundeando na rua, aspas, né? Não é o filho dela. O Márcio Postman tinha feito uma provocação num estudo um tempo atrás, dizendo o seguinte, olha, o filho do rico fica até os 25 anos sem estudar, termina o mestrado sem trabalhar, termina o mestrado sem trabalhar. O filho do pobre não, o filho do pobre está trabalhando com 9 anos, 8 anos. Né? O filho do pobre já trabalha. Não é que poder ou não poder. A questão é que eu já trabalho. Todos esses projetos querem só legitimar uma coisa que já acontece. Já trabalha por sobrevivência. Agora, o grande problema é que ele afeta. Você não tem o tempo para estudar, você não tem o tempo para refletir, você não tem o tempo para brincar. O brincar não é vagabundear. O brincar é desenvolver aptidões, desenvolver qualidades, desenvolver sentidos, desenvolver sensações, tudo isso mais. Se a criança é privada disso, ela vai se tornar um adulto menos produtivo. E aí está o grande saco, do grande ponto. Eu não estou defendendo com isso que criança seja hiperprotegido, é isso. É questão de que é uma coisa lógica. O Brasil precisa de profissionais gabaritados, capacitados e produtivos para dar o salto de produtividade e de qualidade de trabalho que a gente tem que ter para o país melhorar. Só que o que acontece é que não temos gente formada, gente de qualidade. Se a criança começa a trabalhar, a chance dela não terminar os estudos, terminar o estudo de forma precária, é muito grande. Então, se ela se dedica inteiramente ao estudo, ela consegue dar um salto melhor. Então, para a sociedade, é muito bom que a criança esteja na escola. Né? Primeiro que você lá não está roubando o emprego de um adulto. E isso acontece muito. Você coloca uma criança que não ganha quase nada para roubar o serviço de um adulto. Já fui em Casa de Farinha, já participei de libertação de trabalhadores e que libertamos uma criança de 13 anos que cortava a floresta amazônica e transformava com motosserra em mourão de cerca. Sabe? Outro que ficava limpando pasto com 14 anos, que não sabia nem a data do aniversário dele mais. Então o que acontece? Faz sentido esse pessoal estar roubando uma vaga de um adulto? E 2, faz sentido esse pessoal estar aí desperdiçando a chance do Brasil? Poderia ser um cientista esse aí. Poderia ser um médico. Poderia ser um engenheiro. Né? Ele não é. E não vai ser. Né?
até porque pelas pesquisas que a gente viu, o trabalho infantil acaba inexoravelmente levando a pessoa para um caminho ruim. Há quem salve, sim. Você trabalhei com meu pai. Falei, gente, por favor, trabalhar com o pai na venda é bem diferente. Mas eu ajudava minha mãe nas atividades domésticas. Parabéns, fez mais sobre isso. É bom ajudar nas atividades domésticas, sim, né? Agora, uma coisa é garantir que a criança, a sobrevivência dependa da criança. Quando acontece isso, a culpa não é da família, a culpa é do Estado, que deveria garantir estrutura mínima para aquela criança e para aquela família terem uma vida digna, para que o pai não precise olhar por aquela criança e falar, puta, um par de braços a mais seria muito útil aqui. O Estado tem que garantir essa estrutura. Agora, as pessoas têm que ficar aguentando na rua, as pessoas chamarem quem recebe Bolsa Família de vagabundo, de chupim, sendo que a Bolsa Família beneficia quem renda familiar de R$ 89,00 por mês. Gente, renda familiar de R$ 89,00 por mês. Um almoço da classe média custa mais do que isso, muitas vezes. Um almocinho um pouco mais caprichado, assim, na rua, custa mais do que isso. E as pessoas estão reclamando de quê? Então, é complicado. A gente vê no perfil, no livro, ele tem um capítulo. Porque assim, o livro, até para explicar uma coisa que eu acho que é interessante, o livro ele não é exatamente bem uma coletânea. Ele foi feito, na verdade, são de capítulos encomendados. Porque quando a editora Contexto me chamou para fazer o livro, eu falei o seguinte, olha, eu queria um livro sobre trabalho escravo. Como eu estou há 21 anos nessa história já, tenho muita quilometragem, milhagem para contar, eu comecei a escrever, mas eu falei, comecei a puxar dados, eu falei assim, tem pessoas muito legais no Brasil e no mundo que tem coisas muito boas produzidas sobre o tema, que seria muito legal mostrar e contar. E aí eu estruturei o livro de forma a ter capítulos, como se fosse um só autor produzindo tudo. E aí encomendei para cada uma dessas pessoas, solicitei, demandei, falei, olha, eu quero que você escreva isso, sobre isso, e foi indo até convidando todos os autores dentro e fora do Brasil. E aí saiu o livro com uma narrativa sobre o que é o trabalho escravo contemporâneo, como é feito para combatê-lo. Um dos capítulos, retomando, foi feito pelo Xavier Plassat, que é frei dominicano, coordena nacionalmente há muitos anos a área de combate ao trabalho escravo na Comissão Pastoral da Terra. E o mais engraçado, ele é formado pela Sciences Po, em Paris. Ele é francês. Então, ele mexe com dados, mexe com números, mexe com estatísticas, e ele fez estatísticas disso, junto com a Natália Suzuki, que é doutora em ciência política também. Então, ficou um capítulo legal que mostra quem é o perfil desse trabalhador, inclusive fazendo essa conexão de trabalho infantil, de idade, letramento, tudo isso mais com a escravidão. E é uma coisa que é a seguinte, os números mostram, e isso mostra uma coisa também complicada, que apesar da cor da pele não ser mais a porta de entrada da escravidão hoje no Brasil, ela não só está presente como define o escravo, o escravizado. Por quê? Porque apesar de ter o Estado brasileiro, em 1888, ter reconhecido que não mais havia o direito de propriedade de uma pessoa por outra, apesar disso ter acontecido, ficaram condições que emulam essa escravidão. E essas condições, elas afetaram principalmente os grupos que, na época da Lei Áurea, não foram inseridos na sociedade. O que aconteceu é que deu-se um tchau e bênção para os trabalhadores escravizados descendentes de africanos, mas não se garantiu não se possibilitou a autonomia financeira deles, não se possibilitou o protagonismo da vida deles, e a gente está numa dívida até hoje. Essa dívida foi passando de geração em geração para um momento. É agora que a gente vê, pelos números do Xavier e outros números, que a quantidade, e pelo capítulo também da Raíssa Hussenk, que é o epílogo, né? Que é o pós-fácil, desculpa, que também fala da questão da cor de pele e da origem regional, que, apesar da porta de entrada não ser a cor de pele, você tem mais negros entre os escravos do que negros na sociedade brasileira. E isso não é à toa. Por quê? Porque escravos são os pobres. E a pobreza no Brasil tem cor e ela é negra. É curioso que exatamente um dos pontos que a gente destacou aqui para conversar com você é exatamente esse capítulo que você citou agora, da Natália Suzuki e do Xavier Plassat,
do perfil você falava do perfil dos canos, do perfil dos sobreviventes. É que o termo sobrevivente, survivors, é muito utilizado fora do Brasil, né? E a gente notava o seguinte, que o combate ao trabalho escravo, ele depende da ação do Estado, mas também depende da mobilização da sociedade, da denúncia feita pela sociedade. Sim. E queria aqui lembrar que você falou, apesar da existência de registros de exploração de trabalhadores livres como escravos desde o início do século passado, né, a primeira denúncia pública que se tem notícia é a Carta Episcopal, uma igreja da Amazônia em conflito com latifúndio e a marginalização social, de Dom Pedro Casaldáliga, bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, né, que foi divulgada em 1971, durante a ditadura militar. Então acho que até a gente queria fazer uma homenagem aqui ao Dom Pedro, que acabou de fazer 92 anos aí, né? E sempre aí nesse combate em defesa dos povos oprimidos. Sim, né? Sim, exato. Não, Dom Pedro... A participação a pergunta era sobre a participação da sociedade na denúncia. Dom Pedro é uma figura central nos direitos humanos do Brasil na segunda metade do século XX, é uma das principais figuras, um dos principais lutadores, né? E graças a ele, é claro que as denúncias de trabalho escravo, situação que já havia antes, mas chegaram aos ouvidos do mundo, né? E se você for pegar toda a história, Dom Pedro foi uma voz muito incômoda, né? Ameaçado, tudo exatamente porque colocou essa boca no trombone. Aliás, a Comissão Pastoral da Terra e toda a teologia da libertação durante a ditadura militar foram fundamentais para garantir que toda aquela desgraça que acontecia na região de expansão agrícola amazônica fosse sabida no Brasil e no mundo. As denúncias são da década de 70, só que o trabalho análogo de escravo, trabalho escravo contemporâneo, moderno, ele existe no Brasil desde antes da escravidão antiga. Ele convivia. A escravidão por dívida convivia, por exemplo, com a escravidão de propriedade de uma pessoa por outra. Você tinha essas duas coisas convivendo. Você tinha até, por exemplo, quando você fala a escravidão de imigrantes suíços que migraram para o Brasil, foram escravizados, escravidão de imigrantes italianos, japoneses, né, que foram submetidos. Agora, essas formas de exploração foram continuando ao longo da primeira metade do século XX e durante a ditadura militar elas explodiram na ocupação forçada da Amazônia, com aquele mimimi mentiroso de que é uma terra sem homens para homens sem terra, que é um deserto verde, né, um deserto que moravam milhões de pessoas lá dentro. Isso foi, e na ditadura o professor Zé de Souza Martins fala que a quantidade de pessoas escravizadas era muito grande. Acho que, eu não sei se me falar a memória, posso estar enganado no número, mas a ordem de grandeza que ele cita é de 500 mil naquela época, né, para exatamente fazer esse serviço, fazer o serviço de ocupar a Amazônia em nome do grande capital, com mão de obra do grande capital. A sociedade civil foi fundamental para denunciar, para que aquela denúncia chegasse a público, para que aquela denúncia rodasse o Brasil e o mundo e para que aquela série de pressões ao longo dos anos levasse finalmente ao governo brasileiro em 1995, sob Fernando Henrique Cardoso, reconhecer diante das Nações Unidas a persistência de formas contemporâneas de escravidão. Reconheceu diante da ONU e criou, em maio daquele ano, os grupos de fiscalização móvel, que são coordenados por auditores fiscais de trabalho, compostos por procuradores do trabalho, procuradores da República, policiais federais, rodoviários federais, defensores públicos da União, entre outros, que checam denúncias e resgatam trabalhadores, obrigando o pagamento das dívidas, obrigando o pagamento de direitos trabalhistas devidos e, eventualmente, abrindo uma possibilidade tentando fechar um termo de ajustamento de conduta para um pagamento de indenização para os trabalhadores, ou, na impossibilidade, abrindo uma ação civil pública contra a empresa. E também, é claro, além das ações, dos inquéritos e ações criminais, porque trabalho escravo é crime previsto no artigo 149 do Código Penal, de 2 a 8 anos de chilindró. Esses grupos que recebem denúncia e vão checar são a base do combate no Brasil. E graças a eles, principalmente, mas também as superintendências regionais nos estados, mais de 54 mil pessoas foram libertadas da escravidão desde esse ano, nos últimos 25 anos. Um ponto que você destaca logo no início do livro é que o senso comum liga esse trabalho escravo a confins do Brasil, ou áreas remotas, ou a empresas precárias, uma situação
digamos, nas bordas do capitalismo. E o que você escreve e aparece nos textos é que não, quer dizer, o trabalho escravo é usado pelas grandes empresas que estão no coração do capitalismo, não é uma coisa marginal, é uma coisa que está intrínseca à produção capitalista hoje. Né? Exato. O trabalho escravo contemporâneo, ele não é, em nenhum momento, e ele nunca, ele não é resquício de formas de exploração que sobreviveram ao capitalismo. Às vezes a gente fala, nossa, tá vendo? Isso aqui é aquilo que nunca foi erradicado desde 1888. Não é. Não. O capitalismo, ele é ao mesmo tempo safado, mas ele tem uma parte dele que ele é muito interessante, que é a sua adaptabilidade. O capitalismo encontra realidades externas a ele e faz o quê? Ao invés de brigar com elas, ele as absorve e as ressignifica para o seu interesse. Então ele pega formas de exploração locais e ressignifica. O trabalho escravo ao redor do mundo hoje é conectado ao capitalismo e está conectado a redes de produção globais. Você tem a exploração do trabalho escravo na Índia, na China, no Sudeste Asiático, na Ásia, na Europa, no Brasil, tudo conectado uma grande parte deles está conectada a redes de produção globais. É o capitalismo se utilizando dessa forma violenta de exploração para determinadas atividades em que o proprietário rural, por exemplo, não quer gastar dinheiro, quer economizar, ou, por exemplo, ele quer limpar a área da soja, ele vai plantar com maquinário caríssimo, mas ele não quer gastar em pessoas, em grupos, para fazer aquela limpeza. Ele quer usar o mínimo possível para operar com a margem de lucro dele o mais intocada possível, porque ainda está trabalhando com uma atividade de intensa competição, que é a produção de soja. Ou determinados produtores rurais e urbanos que cristalizaram o atraso na sua produção. Então, por exemplo, pessoas que usam corte de cana manual ao invés de mecanizado, e aí eles preferem, porque eles não quiseram fazer um investimento para comprar uma cortadora, mas aí eles obrigam o trabalhador, mas criam todo um sistema, um ecossistema para que o trabalhador corte cana igual a uma colheitadeira. Se for pegar os cortes de cana na década de 80, dá 8 toneladas por dia, a galera está cortando agora 14 toneladas por dia, 16 até. Então o que acontece é que esses produtores, esse pessoal, eles utilizam esse trabalho escravo, seja para competir no mercado concorrido, seja para garantir a sua margem de lucro, seja porque eles estão atrasados e querem continuar sobrevivendo. Existe um termo, a professora Nicola Phillips, do King's College em Londres, ela utiliza muito, eu escrevi um artigo com ela, que é sobre redes de produção global e trabalho escravo, e como os trabalhadores em diversas partes do mundo, eles se conectam a essas redes de forma que ela chama de adversa. Eles não se conectam de forma a que a globalização, como é a promessa da globalização, vai trazer crescimento, saúde, dinheiro. Para alguns traz ao redor do mundo. Agora, para eles, o contato com a globalização traz mais sofrimento, porque essas redes de produção global vão demandar da produção que eles participam uma carga grande de produto sobre um custo baixo. E isso significa exploração. Você quer ver, só um comentário rápido. Sabe qual que é o melhor caminho, o caminho mais fácil do nosso ponto de vista, é claro, para acabar com o trabalho escravo em oficina têxtil em São Paulo? Pagar melhor a costureira. Ao invés de pagar R$2 por peça, sabe? E ela R$3 por peça, e às vezes, e algumas vezes, se ela erra, cobra-se o valor final da peça dela para desconto de dívida, R$300, R$200, e depois, inclusive, essas peças são cobradas, são pagas R$2, R$3 para a costureira, e depois ela vai ganhar, o pessoal vai vender a peça R$600, R$300. Pague melhor a costureira. Há relatos e mais relatos de costureiras que começaram a trabalhar em cooperativas. Se você pagar por R$4, minha vida melhora de uma maneira louca. Eu tenho dignidade. Em última instância, a gente está falando, entendeu? Não é de maldade. O que envolve isso aqui, trabalho escravo, não é maldade ou bondade, apesar de alguns casos patológicos. É um cálculo racional econômico. Então, se você consegue converter esse cálculo econômico, mudando a equação, pagando mais o trabalhador e garantindo para ele direitos mínimos, né? Pelo menos os direitos mínimos, você acaba. Mas aí entra de novo o papel do Estado.
Não só do Estado. O Estado é importante, nesse caso, para punir e para regular a economia. Isso é fundamental. Ele tem que punir, ele tem que fiscalizar, libertar, ele tem que processar criminalmente, trabalhisticamente, ele tem que garantir assistência social para o atendimento a esses trabalhadores, garantir a inserção dele econômica, eu digo inserção, porque se esse trabalhador foi escravizado, ele nunca foi inserido economicamente na sociedade. Então não adianta falar de reinserção. Reinserção de quê? Inserção pela primeira vez. Só que também precisa, e a gente trabalha com isso, eu trabalho com isso na ONU, precisa atuar na regulação. Precisa ter leis que proíbam empresas de fazer determinadas coisas. O Brasil criou algumas leis. Criou-se, depois de 19 anos de trâmite de propostas semelhantes, foi aprovada em 2014 a PEC do trabalho escravo, que é a proposta de emenda constitucional, hoje é a emenda constitucional, acho que é 81/2014, que ela prevê o confisco de propriedades que trabalho escravo for encontrado, sua destinação para reforma agrária ou para uso habitacional urbano. Já aconteceu? Não, foi aprovado, só que apesar de procuradores já citarem a lei, a proposta, tudo, ela nunca foi regulamentada. Precisa regulamentar? Precisa, é uma PEC, e ela precisa dizer como é que vai ser o perdimento, como é que vai ser o processo, tudo isso mais. Foi feita uma proposta de regulamentação, mas que os ruralistas sentaram em cima no Congresso. Pior, eles pegaram a proposta, subverteram, na época do Romero Jucá, para tentar pegar aquele conteúdo e usar para mudar o conceito de trabalho escravo. Porque a grande luta, uma das grandes lutas, das grandes bandeiras dos ruralistas, uma do top 10 deles, é mudar o conceito de trabalho escravo. E aí eles queriam pegar a PEC e usar a regulamentação para mudar o conceito. E aí o pessoal bloqueou. São Paulo produziu uma lei, o Estado e o município produziu uma lei, por exemplo, o Estado produziu uma lei, que é a lei do ex-deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que é uma lei muito legal, que bane por 10 anos o Estado de São Paulo quem se beneficiar por trabalho escravo e for condenado em segunda instância. Então, é bane mesmo, corta a inscrição estadual. Sim. E os sócios não podem abrir outro no mesmo setor. Então, por exemplo, tem uma empresa que é a primeira que foi pedida essa cassação, mas está muito lento, vários entraves, etc., que é a M-Officer. Os procuradores, ela foi condenada por segunda instância. Ela mesma. E foi condenada em segunda instância e os procuradores estão pedindo a cassação da inscrição dela em São Paulo. É claro, o Alckmin foi muito interessante. Na época, o Alckmin falou assim, quando promulgou essa lei, ele falou: São Paulo tem indústrias, São Paulo não tem senzala. Né? E aí eu vou falar uma coisa, que o pessoal brinca, eu estava discutindo com o pessoal falou assim: nossa, para mim Alckmin e Bolsonaro não tem diferença. Eu falei: nossa, não fala isso, pelo amor de Deus. Eu sei que o Alckmin tem uma série de problemas no estado de São Paulo, teve uma série de problemas, mas o diálogo democrático é outro nível de diferença, assim, sabe? Ele não ia chegar e xingar a Patrícia e falar que ela queria dar o furo por um furo. Então, olha que interessante, o governo Fernando Henrique avançou reconhecendo o problema, o governo Alckmin criou lei, o governo Lula elevou em muito o sistema, garantindo mais prioridade, né? Depois houve baixas, apesar do governo Dilma ter dado muito apoio para a aprovação da própria PEC, aprovação da lei, não houve tanto apoio para a fiscalização de uma forma global, mas o interessante dessa história inteira é que essas leis que regulam as empresas, elas estão, tirando a M-Office que está lá, está regulamentada, inclusive está pronta, mas o processo da M-Office está meio devagar. Agora, as leis, a PEC do trabalho escravo está parada, tem a bancada ruralista entrando em cima. A bancada ruralista é contra o combate ao trabalho escravo, é isso que você refere? Olha, eu não digo todo mundo não, mas tem gente lá dentro que é contra a forma como é feito o combate ao trabalho escravo. Se você perguntar para eles, todos eles vão ser a favor do combate ao trabalho escravo. Porque o trabalho escravo é muito interessante, porque o trabalho infantil tem gente que defende. Ninguém defende publicamente. Eu acho legal ter trabalho escravo. Você faz isso, a carreira política acabou. Porque, querendo ou não, é uma chaga tão aberta no Brasil ainda que ninguém vai perdoar. Né? Nem o presidente fala. O próprio Bolsonaro já criticou o combate ao trabalho escravo online, mas ele já criticou várias vezes, em entrevista e tudo, mas um dia ele falou: mas eu sei que isso é uma coisa que a gente... É uma disputa de significado que a gente... por enquanto é difícil. Então é o Congresso que tem que tocar. Agora, além disso,
há algumas tentativas de regular o mercado do ponto de vista financeiro. Em 2003, a pedido do Nilmar Miranda, que era na época secretário de Direitos Humanos, o Ministério do Trabalho, que eu acho que era o Jacques Wagner, criou a lista suja do trabalho escravo. Sim, exatamente. O cadastro de empregadores flagrados com mão de obra análoga de escravo, que é chamado carinhosamente de lista suja, ela mostra o nome dos empregadores flagrados com esse crime e que tiveram direito à defesa administrativa em 2 instâncias. Confirmado, vai pela lista, fica por 2 anos lá, período durante o qual tem que resolver os problemas na sua propriedade, garantir que eles não aconteçam, paguem as multas. Passado desse tempo, ele sai. Criou-se depois uma rota de saída, porque se a pessoa assinar um termo com 20 e poucos itens, contratar pessoas resgatadas, atuar para melhorar a cadeia, atuar para melhorar a comunidade afetada, ela vai para uma lista de observação e fica por um período de 1 ano. Se estiver tudo bem, ela sai. Então, o que acontece? É um instrumento fortíssimo de quê? De transparência. Nenhum país do mundo tem uma lista que nem a lista suja. Ela dá transparência, ela mostra para o mercado brasileiro quem utilizou-se do problema. Quem está em casa é só assistir. Trabalho.gov.br, só ver. Trabalho.gov.br é o site do governo federal, procura lá trabalho escravo, você vai achar cadastro. Está lá, sendo atualizado até hoje. Então, está disponível ainda. E o interessante é que o sistema financeiro se utiliza disso. Bancos e empresas se utilizam. Para não conceder empréstimo, às vezes, e para não comprar coisas também. Então, por exemplo, comprar produtos. Você tem bancos que bloqueiam crédito. Tanto é que quando alguém entra na lista suja, a tendência é cair na bolsa de valores. Você sabe que fica sem crédito. A MRV Engenharia, quando entrou na lista suja, caiu na bolsa porque ficou sem acesso ao crédito da FGTS, que é da construção civil. A Cosan, que é a maior empresa de açúcar e álcool do mundo, ela entrou na lista suja, caiu mais 5% na Bolsa de São Paulo também, porque o BNDES cortou crédito, o Walmart cortou compra de açúcar União e da Barra. Então, é claro que o sistema não é perfeito. Você tem várias empresas que assinaram o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo que se comprometem a não comprar produtos daquela lista, né? Ou, se for comprar, adotar com a empresa então vão criar um plano de melhoria da sua produção para que isso não se repita. E bancos também assinaram, e bancos tendem a não emprestar para quem está na lista suja, né? E o que levou o governo a ser processado, a gente ser processado na Repórter Brasil, apesar de a gente não ter uma lista, mas por divulgar conteúdo público. Mas o mais interessante, porque eu estou enrolando até aqui, para responder a questão da regulação, porque em 2010, se não me falha a memória, foi o Conselho Monetário Nacional publicou uma determinação, uma resolução, que todo concedente de crédito rural no Brasil tinha que checar a lista suja antes. Aí você pergunta, os bancos vêm fazendo isso? O Ministério Público do Trabalho diz que em parte sim, em parte não. Tem parte que eles acabam deixando passar, só que aí o Ministério Público do Trabalho está processando os bancos que deixaram passar e teve até uma condenação agora judicial na Justiça do Trabalho que um banco, não me lembro qual que era, foi condenado porque concedeu crédito rural para alguém na lista suja, e o Ministério Público do Trabalho é que processou. Isso é uma regulação, e também essa é uma regulação super nova e super de vanguarda. O mundo inteiro está tentando copiar isso aí. Por quê? Porque é uma coisa que funciona, né? Desculpa, eu falei muito, mas a questão econômica do trabalho escravo ela é muito interessante. E o poder do consumidor no boicote a essas empresas, esses produtos que advêm do trabalho escravo? Eu lembro do caso muito conhecido da Zara, mas tem muitos outros. Há esse boicote aos que usam trabalho escravo, ele é efetivo? Então, sim e não. Na maior parte das vezes, sim, mas aí eu vou explicar, é um sistema. Tem muita gente que escreve texto, artigo, dizendo que boicote não funciona. Bobagem. Boicote funciona. Mas boicote funciona como? O boicote funciona da seguinte forma: aconteceu um resgate, aconteceu uma libertação, aconteceu uma entrada de uma empresa dessas na lista suja no cadastro. O consumidor, na hora que aquela informação chega a público e é divulgada pela imprensa, naquele momento, o consumidor, se ele age em conjunto,
se ele vai pressionar a empresa, se ele vai reclamar, se ele vai botar a boca no trombone, vai tuitar, tudo isso mais, ele causa uma pressão sobre a empresa muito grande que vai forçar uma mudança na correlação interna de forças da empresa. Como assim? Uma grande empresa, para falar das grandes, é como se fosse quase um país. Existem departamentos e departamentos que brigam entre si. O departamento de responsabilidade social muitas vezes está em briga com o departamento comercial de vendas, que são interesses diferentes às vezes. E aí, naquele momento em que a empresa é sob ataque, o próprio diretor-geral da empresa chama aquele pessoal que age como ONG, é quase porque o departamento de responsabilidade é quase uma ONG interna, então chama esse pessoal, se empodera e fala, olha, então a gente está falando há 10 anos que é para fazer isso, isso, isso e isso, e aí o pessoal começa a implementar planos para que isso aconteça de fato. Isso é muito interessante, e aí implementa-se planos para que isso aconteça de fato, para que haja mudanças internas. Quando aconteceu o flagrante quando houve o flagrante da Zara, repercutiu internamente, foram mais de 80 veículos de comunicação nacionais, mais de 40 veículos internacionais, e a Zara caiu na Bolsa de Madrid. A Inditex, que é a proprietária da Zara, caiu na Bolsa de Madrid. Claro, naquele ano recuperou, teve lucro, mas o que importa é que isso gera uma onda de choque momentânea interna na empresa e no setor em que a empresa está. Se aconteceu isso com a Zara, imagina com a gente. Tanto é que depois que os diretores da Zara foram chamados no Brasil pelo Congresso para depor, porque gerou super celeuma, e um dos motivos também gerou repercussão é que é interessante porque todo jornalista tem uma roupinha da Zara em casa. Então o pessoal, todo mundo ficou chocado. A gente fez uma pesquisa, todas as redações tinha gente com roupa da Zara, e aí o pessoal ficou chocado, e os diretores da Zara, a gente perguntou para eles, tá, mas e as consequências, como é que tá, né? Eles falaram assim, vocês não imaginam como isso atingiu a nossa imagem. Se eu faço um teste com vocês, vamos para a rua e falar assim, fale o nome de uma marca de roupa famosa que usa trabalho escravo. A resposta vai ser Zara. Mas eu falo, me dá uma marca de tênis que usa trabalho escravo. A resposta vai ser Nike. Não importa que a Nike esteja ok, importa que a Zara melhorou muito, e melhorou. Não está perfeita, mas melhorou muito. A gente vai acompanhando, né? Mas não importa, isso bate, fica. Até porque é o seguinte... O ativo mais importante, o patrimônio mais importante de uma empresa não é as fábricas, não são os caminhões, não são os moldes, são a marca, as marcas que ela tem. A marca leva séculos para ser construída. Olha a Coca-Cola, olha a GE, olha um monte de marca que é centenária. Leva séculos para ser construído, mas pode ser destruído muito rapidamente. Não que não possa ser reerguido, mas pode ser destruído rapidamente. Desculpa. E aí o que acontece é que esse é o ponto. A destruição é muito forte, muito rápida, se a pessoa não estiver tomando cuidado. O caso da Zara foi um caso assim. Não estou dizendo que a marca é destruída, não. Ela virou a maior empresa do mundo, depois deixou de ser. Enfim, o dono ficou sendo mais rico do mundo, depois deixou de ser. Ficou indo e voltando. Mas o que importa é que houve um choque e a Zara, por mais que problemas ainda tenha, é melhor do que antes. É isso? Isso, estou aqui respondendo para os nossos internautas que estavam... Exatamente quando você estava falando, o Francisco Azevedo estava perguntando como anda a imagem da Zara após o escândalo. Resolveram o problema? Não dá para resolver, mas eu devo dar uma sugestão. A Repórter Brasil, nossa organização, a gente tem um aplicativo chamado Moda Livre. Esse aplicativo, né, eu vou até mostrar aqui para quem está assistindo a gente, esse aplicativo... Inclusive ele vai ser lançado nas próximas semanas a versão nova deles. Não baixe ainda, né? Aquela coisa que nem comercial da GM, não compre o carro ainda, espere o final de semana. Espere umas 2 semanas que a gente vai lançar a versão do Moda Livre, mais nova. Ele tem mais de 100 marcas. Ele tem mais de 100 marcas de roupas. Em que a gente avalia o que a empresa vem fazendo, ou seja, avalia as políticas, avalia o monitoramento, avalia a transparência, do que as empresas vêm fazendo para combater o trabalho escravo e avalia o histórico no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, explicando como é que está a situação da empresa. Isso aqui é para recomendar para comprar ou não? Não, isso aqui é para ter compra consciente. Compra consciente você só tem com informação de qualidade. É interessante que as lojas já falaram para a gente, as empresas, porque aparece de vez em quando
um monte de adolescente reclamando com a gente, falando, olha, eu adoro a marca de roupa de vocês, mas esse app aqui está dizendo que vocês não estão fazendo tudo para combater trabalho escravo. Isso é muito forte. Aí, respondendo a sua pergunta, o consumidor tem poder, só que o consumidor só tem poder com informação, e o poder maior do consumidor é forçar que naquele espaço de tempo de uma grande catástrofe para a marca, ela empurre a marca para fazer algo diferente. Até porque na semana seguinte o consumidor mudou de foco já. Legal. A gente começou aqui falando das ameaças e dos ataques ao jornalismo, mais especificamente aí os ataques brutais, grosseiros do presidente da República à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha, para quem a gente dá toda a solidariedade. Mas eu queria lembrar também de ataques que você, do seu trabalho, vem sofrendo, né? Em pelo menos 2 momentos aí, você sofreu ameaças de morte, teve que buscar proteção. Podia contar um pouco desses Posso, claro. Eu me sinto até nessas horas meio que um veterano nessa questão veterano no ataque no ataque a jornalistas, assim. Então eu até acabo os colegas me procurando e falando, e aí, o que se faz agora? Como é que protege? Bem, eu atuo em 2 áreas que são, na verdade, muito complicadas para jornalista atuar, porque eu atuo em direitos humanos, e aí, em geral, direitos identitários, direitos de gênero, todos os direitos, direito à alimentação, trabalho, saúde, direitos humanos e política. E eu atuo também na questão de direito ao trabalho e direito ao meio ambiente saudável, porque a Repórter Brasil, o foco é trabalho e desenvolvimento sustentável. E no Walmart, o meu foco é política e direitos humanos. Então, se atua em 2 áreas que são extremamente sensíveis. Eu sempre fui atacado, xingado, tudo isso, mas eu nunca me importei. Só que, porém, depois da radicalização de 2014, do segundo turno de 2014, em 2015 começou a radicalizar, pessoas na rua pedindo golpe, todas aquelas coisas, golpe militar, lembra quando surgiu aquela ideia de golpe militar? E aí começou a surgir campanhas de difamação contra a minha pessoa. Uma delas ficou famosa, foi que comecei a ser xingado, você ganha R$1 milhão para defender o PT, você está ganhando R$1 milhão por mês. Eu falei, oba, tá chegando, mas não tá entrando nenhuma conta, cadê a conta? E o pessoal fazendo essas ofensas, dizendo que eu ganhava recursos, eu não tenho, óbvio, eu tenho amigo em vários partidos políticos, mas não tenho relação com o Partido dos Trabalhadores. E o pessoal dizendo que eu recebia dinheiro, até que um amigo falou, você deu Google no seu nome recentemente, fui lá ver, tinha um anúncio no topo da página, Leonardo Sakamoto mente, botando um link para uma página de fake news que dizia que eu ganhava R$1 milhão para defender o PT. O que aconteceu? Isso, na verdade, replicou loucamente, um monte de gente deu, blogueiros que estão aí hoje, blogueiros que hoje são governo, antigoverno, todo mundo deu, e falou, Sakamoto está ganhando dinheiro para defender a Dilma, etc. e tal. E começaram a dizer que a Repórter Brasil não existia. A gente tem 15 pessoas CLT lá trabalhando, mas a pessoa falou que não existia, que na verdade era um monte de gente tweetando o dia inteiro, sabe, pelo PT. E aquilo foi piorando, e o pessoal foi fazendo notícia falsa em cima de notícia falsa, a ponto de acontecer. Eu fui cuspido na rua, né? Chegou perto, não bateu em mim, mas chegou perto. Gritaram, começou a me xingar por causa disso, tudo. Depois eu fui derrubado fisicamente, né? Derrubaram na rua, um grupo de jovens lá na Liberdade. De jovens? Jovens altos, né? Porque também eu sou alto, para me derrubar tem que ser mais alto que eu, né? Então, jovens, desses seus 20 e poucos anos, então, começaram a me xingar, ladrão de dinheiro público, essas coisas. E aí, depois, com a ajuda da Thaís Gasparian, advogada da Folha e do UOL, a gente rastreou, foi quebrando sigilo, o Google não quis informar quem pagou o anúncio, porque falou que tinha direito a sigilo de fonte, de sigilo fiscal. Ele me difamou, eu sei, mas tem um sigilo. A gente foi quebrando sigilo tipo, de internet, tudo, e descobrimos que quem estava por trás, pelo menos o que apontava o cadastro, o registro, os IPs, era o JBS Friboi. E aí isso, na verdade, foi assustador, assustou muitos outros jornalistas e colegas, porque o pessoal não imaginou que isso poderia dar tanto dor de cabeça através de um anúncio anônimo. Ou seja, você pode anonimamente difamar alguém, basta pagar no Google. Então isso aconteceu comigo. Outra vez, no ano seguinte, um jornal em Minas Gerais, de tamanho médio, escreveu uma capa fictícia, tipo uma entrevista que eu nunca dei para o jornal, dizendo que eu tinha falado que aposentados eram inúteis à sociedade e tinham que ser mortos e reciclados. Eu nunca falei isso, mas não importa. Houve muita porrada em cima.
ameaça de morte. E por aí vai, tem uma série de casos. Os piores casos, eu tive que levar a questão ao Ministério Público Federal, fazer denúncia, fazer BO, sabe, reclamar. Como eu sou do corpo da ONU, eu levei o caso para Michelle Bachelet, que se reuniu comigo 2 vezes sobre isso. E, é claro, com o Ministério Público Federal, a própria Raquel Dodge também se reuniu comigo, tudo. Gerou uma camada de proteção, mas é que ela, claro, se desfaz a cada momento mais trágico, um momento mais complexo. Nas eleições de 2018, eu fui parado 3 vezes na rua por pessoas que desconhecidas chegavam para mim e falavam assim: virar o ano você está morto. Quando a gente assumir, você está morto. Aí você ri, dá risada. As pessoas acham que meus amigos acham que é mentira, até, por exemplo, me acompanhar. Até, já aconteceu com a minha namorada, o pai dela, a gente ia para um restaurante, e aí na porta do restaurante a pessoa começa a me xingar. E eles ficam assustados. Eu falo, não, calma, já quase que faz parte já do... Você acaba criando uma casca, e aí conversando com a pessoa, meu amigo, né? Tá querendo uma cerveja, eu pago. Então, você acaba, na verdade, criando uma casca para tentar levar isso na boa. Agora você vai ser cercado por grupo de jovens na eleição, fala, agora você vai ver. Fica não sei o que lá. Eu falei assim, não vou ver não, vocês não vão me bater, todo mundo é legal, a gente vai conversar. E aí você tenta travar uma conversa. Mas no começo eu digo que eu me assustava muito. E eu me assusto muito quando vem essa violência toda, assim, né? Até porque eu acabei escrevendo, depois acabei passando um ano entre o Brasil e os Estados Unidos, estudando ódio e intolerância na internet e criando um livro que é o que eu aprendi sendo xingado na internet, para tentar mostrar para as pessoas não se desesperem, tem forma de encarar essa selva que é a internet de uma forma boa. Eu acho que a gente vive na adolescência da internet, eu já falei. O pessoal, na verdade, descobriu que tem órgãos genitais e estão usando loucamente, sem pensar nas consequências do amanhã. Usar com responsabilidade para dar prazer e ao mesmo tempo segurança é uma coisa que leva um tempo, né? E isso eu acho que o pessoal vai ter que passar e aprender. Ou a gente aprende que a internet dá prazer, mas também demanda responsabilidade, ou a gente vai chegar no que um especialista americano chamou de infocalipse, que é o apocalipse informacional. Legal. Bom, a gente conversou aqui então com o jornalista, escritor, colunista, ativista dos direitos humanos, Leonardo Sakamoto. Toda essa conversa fica disponível para você no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Inscreva-se no nosso canal, clique lá na sinetinha para receber notificações de novos vídeos e visite sempre o site que ancora o trabalho aqui dos Tutas, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E antes de dar tchau, a gente convida o Sakamoto a dar a sua mensagem final aí para o público que nos acompanha, que vai ficar com a gente aí na internet, né? Sim. Olha, eu sugeriria, primeiro, tenha paciência com o outro. Nesse momento a gente precisa de diálogo, de muito diálogo, estabelecer pontos, isso é importante. Então, antes de xingar qualquer pessoa, lembre-se, falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto. Então, sabe, respira, não pira, segue em frente. Boa. Legal. Ficamos por aqui então, pessoal? Isso. Então, muito obrigada para todo mundo. Vai lá no Tutameia TV e clica na sinetinha. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. E aí, vocês deram...